Bom, olá a todos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de mercado de crédito, né? Sou o professor Felipe Tostes. Hoje a gente vai ter aí a aula 3, né, do Tratado da Moeda, parte 3 aí fechando aí a nossa proposta de ler os 3 primeiros capítulos do Tratado da Moeda. Então, para essa aula, o capítulo 3, né, a análise do dinheiro do banco, né? Então, nessa aula, o Keynes vai fazer uma análise, né, principalmente do porquê que os correntistas, né, as pessoas, as famílias e as empresas, de um modo geral, mantêm depósitos no banco, ok? E por que que eles não procuram retirar esse dinheiro do banco de modo imediato, assim que recebem, né? Enfim, então qual seria a necessidade de se manter depósitos no banco, né? Então essa é a primeira coisa que o Keynes vai discutir, a principal desse capítulo, né? Então vamos agora considerar o dinheiro do banco do ponto de vista do depositante ou titular do mesmo. Então, um correntista ele mantém um estoque de dinheiro, seja na forma de depósitos bancários ou sob qualquer outra forma, por um dos 3 seguintes motivos, né? Então, Keynes vai relatar aqui os 3 motivos principais das pessoas, das famílias, das empresas, de um modo geral, decidirem manter depósito nos bancos. Então, o primeiro deles seria o depósito de renda, o segundo, depósito de negócios e o terceiro, depósito de poupança, né? Ok? Então, o que viria a ser o primeiro, depósito de renda. Então, os correntistas, né, então sempre, quando a gente falar correntistas, tanto pessoa física, né, as famílias, quanto pessoa jurídica, as empresas, né? Então, os correntistas eles mantêm depósitos bancários para cobrir o intervalo entre as datas de recebimento da sua renda pessoal e as datas em que ele gasta essa renda. Então, o que o Keynes vai dizer é que, se essas datas, né, que a pessoa recebe o dinheiro coincidissem imediatamente com todos os gastos dessa pessoa, dessa empresa, não haveria qualquer necessidade de se manter depósito em bancos e talvez muito menos a necessidade da existência até dos bancos, né? Que essa é uma das funções principais do banco, que a gente viu, né, nos capítulos anteriores. A primeira é de receber os depósitos, e a segunda, que a gente também vai aprofundar aqui ainda nessa aula, que são a dos investimentos, né, e a do crédito, ok? Mas a primeira delas, e a principal, e foi assim, por isso que os bancos surgiram, né, é por conta da necessidade de manter esses depósitos. Então, se eu não precisasse... então, bancos lá surgiram lá atrás muito também por causa da segurança e da dificuldade do carregamento do ouro e da prata. Hoje em dia, essa questão da dificuldade do carregamento seria bem menor, porque boa parte do dinheiro físico estaria em papel moeda, né? Se não existisse, vamos dizer assim, se não existisse a necessidade dos bancos, né? Mas ainda existiria a questão da segurança. A segurança poderia ser resolvida hoje em dia por outras maneiras, né? Então, se você tem muito dinheiro, contrata uma segurança particular ou mesmo cobre do Estado uma questão mais firme com relação a isso. Então, não necessariamente precisaríamos de banco. Então, isso que ele quer mostrar aqui. Muito da necessidade da existência do banco não viria propriamente ali do carregamento da moeda ou da segurança, mas sim da facilidade que o banco te dá de manter o seu dinheiro lá e você poder realizar suas transações mais facilmente, exatamente porque o recebimento da sua renda, seja ela um salário,
seja ela de aluguel ou de lucro ou de juros, ela não coincide com as datas que você tem que pagar as suas despesas, seja você uma pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, isso que a gente vai ver. Então, você, pessoa física, você recebe o seu salário ou alguma outra renda, alguma outra fonte de renda, mas você paga ali as suas despesas ao longo do mês, né? Você não paga tudo no mesmo dia. Então, isso que o Ken está dizendo. Se você recebesse seu salário e tivesse que pagar tudo no mesmo dia, aluguel, água, luz e etc., impostos, né? Então, não haveria necessidade porque você tem nenhuma conta corrente, né? Então, pensem nisso, né? Quando a gente começa, tem o nosso primeiro emprego, claro, aquilo que eu já falei em aulas anteriores, que a empresa vai te dizer em qual conta, em qual banco você tem que abrir uma conta, você já recebe o seu salário por lá, e aí você começa a notar que você começa a pagar as suas despesas. E aí se você pensa assim, poxa, mas se eu pagasse tudo no mesmo dia, eu não precisaria nem dessa conta, ou teria essa conta só para receber o salário, e sacaria imediatamente tudo, né? Então, ou seja, na verdade, você nem sacaria tudo, né? Você já pagaria todas as suas contas e, de repente, ali, só o que sobrasse, né? E aí que a gente vai discutir também, e o que sobra, né? Então, quem ainda vai falar sobre isso, né? Tá? Mas, em geral, ele fala assim, se todas as contas coincidissem com a data de recebimento da minha renda, e se eu tivesse que gastar tudo com o pagamento das minhas despesas, sendo eu pessoa física ou jurídica, então imagina uma empresa também, tendo que pagar fornecedores, pagar impostos, enfim, e se coincidisse e pagar o salário dos trabalhadores, claro, se coincidisse com a data com que ela vende, né, os produtos para os seus clientes, não teria problema. Mas aí você já imagina, né? Para a pessoa física, talvez a gente possa até imaginar um cenário, mas já é difícil, mas para a empresa é mais difícil ainda, né? Porque, na verdade, a empresa ela não sabe quando vai vender e para quem vai vender, a não sei que tenha feito algum contrato, né, com algum cliente aí, de médio prazo para longo prazo, que vai estar sempre comprando, mas mesmo assim crises existem episódios não esperados, né? Então, não é tão simples assim a economia, né? Então, aí o Keynes fala, então, essa é uma primeira função do banco, né? Manter o seu dinheiro lá, além de seguro, além de facilitar a sua vida, de você não precisar ficar carregando moeda, que aí você pode ser assaltado, né? Então, até os dias de hoje, né? Quantas pessoas e relatos a gente ouve, a pessoa precisou sacar um valor alto e logo que saiu do banco foi assaltado, né? Isso. Então, é uma função do banco, claro. O que eu quis dizer é que isso pode ser resolvido com outras ações, mas que se você investigar bem, na verdade, o banco existe para facilitar a tua vida, né? Então esse é um dos pontos principais, isso que o Keynes está dizendo. Como as datas não coincidem de recebimento da sua renda e realização das suas despesas, fica muito mais fácil para você do que ter que pegar todo o seu salário, se expor ao risco, né, de ser assaltado, e ter que guardar dentro de casa, né, ter um cofre, alguma coisa assim, e aí ter que ali ficar manuseando dinheiro e pagando. A existência do banco, e como ele é hoje, principalmente, informatizado, né, então, na palma da nossa mão, traz muita facilidade para a nossa vida com relação a isso, para que a gente não perca muito tempo com essas coisas, né? Então possa dedicar horas do dia para outras coisas, né? Ok? Então ele colocou aí, né? Acho que eu já disse bem isso, né? Seja no curto ou no longo prazo, sempre haverá algum intervalo existente entre o recebimento das receitas de um indivíduo e suas despesas, né? O estoque de dinheiro é mantido, então, na forma de depósito bancário, tanto para cobrir esses intervalos,
entre o recebimento de receita e realização de despesa, bem como para prevenir contingências, tá vendo? Então aí a gente começa a pensar assim, paguei minhas despesas, então uma das questões é manter depósito, é manter um saldo positivo na conta. Então quem começa aí esse capítulo pensa assim, vamos primeiro pensar naquelas pessoas que mantêm um saldo positivo na conta. Aí vocês já devem estar pensando assim, poxa, mas se ele tem um saldo positivo na conta, por que que ele não aplicou esse dinheiro? Então, quem vai discutir isso ainda mais à frente. Mas ele primeiro está pensando, o que pessoas então mantêm um saldo positivo na conta e depósito, né? Não saca esse dinheiro, deixa esse dinheiro lá, então parece ser um pensamento até um quanto irracional, né? Então, um dos motivos é esse intervalo. Então, a pessoa, por comodidade, deixa lá. E o segundo é para prevenir contingências. Então, como eu estava dizendo, assim, algo inesperado pode acontecer na tua vida, na vida da pessoa física ou na vida da pessoa jurídica, tá? Até na empresa também, como eu disse, de repente ela pode receber uma notícia ruim quanto ao fornecedor, perder o fornecedor e vai ter que procurar um outro fornecedor que talvez esteja mais distante, né, da sua matéria-prima, que talvez esteja mais distante, e aí o custo, né, de repente, do frete vai sair mais caro, então vai chegar mais caro essa matéria-prima, então tem que se prevenir contra isso, tem que se prevenir contra a falência, por exemplo, a crise de um dos seus clientes, e aí ela perde um pouco de receita, ok? E contra qualquer flutuação aí qualquer flutuação da economia, né, que pode fazer seus lucros caírem, suas despesas aumentarem de modo geral, ok? Então, primeiro motivo, intervalo entre recebimento da receita e pagamento das suas despesas. Segundo motivo, de manter o depósito, dentro desse depósito de renda, é as contingências, né, em relação a acontecimentos imprevistos, ok? Que podem acontecer. Então, os dois primeiros motivos estão dentro do motivo renda aí, né, que o Keynes está colocando aí nesse capítulo. Segundo motivo de depósito, aí seria o depósito de negócio, que da mesma forma se confunde um pouco com esse primeiro negócio, eu até acabei adiantando um pouco. Então, o primeiro negócio, quando você pensa no negócio renda, você pensa mais na família, na pessoa física, tá? Enquanto esse segundo negócio, né, o segundo depósito de negócio, é mais realmente pensando na pessoa jurídica. Então, são bem semelhantes, então as mesmas demandas que possuem, e os mesmos motivos que possui a pessoa física, possui também a pessoa jurídica em manter depósito. Depósito, além de manter depósito, porque o recebimento dos seus clientes, né, o pagamento dos seus clientes para o seu produto final, pode não coincidir com o prazo de pagamento dos fornecedores. Esse é um primeiro motivo. Aí o segundo motivo também, pensar aí em acontecimentos imprevistos no futuro, né? Como eu já adiantei, tá? Mas a empresa tem outros motivos, mas aí isso vai se desdobrar no motivo poupança, tá? Então não entra aqui, que aí vocês podem pensar assim, mas é aquele dinheiro que, para quem aí já fez macro 4, vai lembrar que na teoria geral, né, do emprego do juro da moeda, o Keynes fala também disso, né? Então, isso que ele está falando aqui no Tratado da Moeda, também depois fala na teoria geral, né? Então, lá na teoria geral, ele também fala daquele motivo que as pessoas, as empresas mantêm dinheiro para aproveitar alguma oportunidade de negócio futuro. Então, não confundam esse oportunidade de negócios futuros, o Keynes vai colocar na próximo motivo, que é o depósito de poupança.
ok? Aqui seria mais, assim como para as famílias, aqueles acontecimentos imprevistos, aí é outra coisa. Então, tanto aqui o depósito de renda quanto o depósito de negócio juntos constituem o que chamaremos de depósito em dinheiro, ok? Então, porque são dois depósitos que têm aí os mesmos motivos, né? Então, esses prazos entre recebimentos e pagamentos e uma contingência com relação ao futuro, ok? Então, esses dois motivos aí. E aí ele chama isso tudo de depósito em dinheiro, ok? Aí o terceiro motivo é o depósito de poupança. Aí que sim abre ali a possibilidade, né, daquele dinheiro que eu falei lá no início da aula, o dinheiro que sobra. Então, o que acontece com o dinheiro que sobra? O que a pessoa, né, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela não saca, não vai lá e saca o dinheiro que sobra, né? Então, por quê? Porque resta um terceiro motivo. Porque senão, se eu pago todas as minhas contas, sendo eu pessoa física ou pessoa jurídica, e ainda sobra pouco da minha renda, seja ela fruto do salário, seja ela fruto de aluguéis, seja ela fruto de lucro, seja ela fruto de juros, ok? Então a renda, né, de modo geral. Então, se sobra um pouco da minha renda, por que eu não vou lá e saco imediatamente? Exatamente porque existe um terceiro motivo. E esse terceiro motivo é o depósito de poupança, que é aquele depósito que aí sim entra aqui, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, aquela oportunidade de fazer investimento, né? Então é isso que o Keynes vai falar aqui. Então mas o depósito bancário também pode ser realizado não com o propósito de se fazer pagamentos, mas como meio de fazer poupança, ou seja, investimento, tá? Então poupança aqui no sentido de fazer um investimento, um investimento ali no sentido de uma aplicação financeira, tá, gente? Então, né, na verdade, o Keynes, na teoria geral, prefere utilizar mais esse termo investimento apenas para investimento realmente em máquinas, em equipamentos, investimento produtivo, né? Aqui aparece o termo investimento, mas entendo esse termo investimento como aquele aplicações financeiras, tá, gente? Só essa ressalva. Então, há vários motivos para a realização dessa poupança. Então, a primeira, o correntista pode ser atraído pela taxa de juros, ou seja, é um dos principais motivos, né? Que você tem ali um dinheiro sobrando, por exemplo, agora, não vou pôr na poupança, porque a poupança está rendendo, está negativa, né? Isso, então não está rendendo nada. Então, por causa dos juros que estão muito baixos. Mas se os juros se elevam, você já se atrai a fazer investimentos nos diversos tipos de aplicações financeiras e produtos que existem aí no mercado, ok? Então esse seria um dos principais. Então ele pode esperar que outros tipos de investimento tendam a se depreciar em valor monetário. Então aí eu mantenho ele em forma de poupança. Então aqui sim ele está usando o termo investimento produtivo. Então se eu acho que algum investimento produtivo, né, em máquinas, em equipamentos, em produção, esteja tendendo a ter perdas, né, então eu vou manter ele na forma monetária, vou transformar na forma monetária e aplicar em algum tipo de título, né, que renda juros, né, ok? Ele pode também fazer pequenos incrementos, ou seja, ir guardando dinheiro, né, com a intenção de transformar num investimento maior, né, um montante específico maior no futuro. Então, mas eu vou guardando dinheiro, né, para poder comprar um carro, por exemplo, uma moto, né? Pode fazer isso, em vez de tomar um crédito, fazer um financiamento, né? Mas tem essa opção, você vai fazendo a poupança, então esse seria um dos motivos, ok? Ou para fazer algum tipo realmente de investimento físico, né? Então, comprar uma máquina,
pessoa jurídica ali juntar um dinheiro para comprar uma máquina mais moderna para a sua indústria, né? Ou um computador novo ali para a sua loja e etc, né? Ele também pode estar esperando uma melhor oportunidade de empregar o dinheiro do seu negócio próprio, né? E aí confunde-se um pouco um com o outro aqui, então aqui seria mais no sentido que o Ken está falando, não confundir muito com esse primeiro aqui, né? E muitas vezes você pode guardar dinheiro para comprar uma máquina melhor, um computador melhor ali para sua empresa, alguma coisa assim. Aqui já seria o seguinte, aqui seria você, mas de repente aparece essa máquina lá, um preço mais barato, né? Um computador com um preço mais barato, ok? Então é um pouco diferente aqui, é nesse sentido que a gente está querendo. Uma empresa está falindo lá, um concorrente faliu, então eu vou lá e compro o espólio lá do concorrente, ok? Então é nesse sentido aqui que é esse segundo ponto aqui que o Keynes está colocando. Então há diversos motivos para que você não tire do banco, é isso que o Keynes quer colocar aqui. Então há diversos motivos para que você não tire do banco, tá? O seu dinheiro, mesmo aquele que sobra, tá? Então você pensaria assim, poxa, eu paguei todas as minhas contas, reservei um pouco para se de repente eu ficar doente, ou no caso da pessoa jurídica, a empresa tem um problema, está reservado um pouco. Então, e o resto? Por que manter no banco? Então você vai manter no banco, que o banco te oferece oportunidades, você mesmo tem uma demanda, né? Então aqui eu botei 4 demandas do correntista, e o banco, claro, em cima disso, te oferece produtos vantajosos para que você guarde o seu dinheiro e mantenha o seu dinheiro lá com ele, ok? Então é isso que o Keynes colocou aqui como depósito de poupança, tá, gente? Então aí ele vai falar, aí existe aí, então no banco o depósito de demanda e o depósito a prazo, né? Então aqui basicamente o que ele vai dizer é que o depósito em dinheiro, né, que é o depósito de renda mais o depósito de negócio, são mantidos o que a gente chama, né, ali na conta corrente, os depósitos à vista, né? Então os depósitos à vista na conta corrente. Então quando você mantém dinheiro na sua conta corrente lá do seu banco, aquilo a gente chama de depósito à vista, né? Então você está mantendo ali por esses dois motivos. Se você é pessoa física, você está mantendo por esse motivo, pelo depósito de renda. Então você está mantendo lá parado na conta corrente, ok? Na sua conta corrente, lá junto ao seu banco, ou porque você está esperando, deixou lá para poder pagar uma conta que vai vencer daqui a alguns dias, ou porque você deixou lá para algum acontecimento ali e você poder pegar ele imediatamente, né? E não ter perdas, né? Então, excetuando ali a poupança, a caderneta de poupança, todo e qualquer outro tipo de investimento, né, incorre em perda se você precisar retirar imediatamente. Então você não se arrisca muito, tá? Hoje em dia você tem, além da poupança, você tem as contas remuneradas, né? O Keynes, você vê, né? Naquela época, quem escreveu o Tratado da Moeda, ele já falava disso. Então, fala um pouco disso também aí no capítulo, né? Já naquela época, ele estava fazendo esse estudo, claro, para a economia lá britânica, né? Então, especificamente, né? Ele faz sempre várias ressalvas que ele fez essa análise a partir lá do que ele via acontecendo lá na época na Inglaterra, tá, gente? Então você mantém ali depósito à vista, então excetuando que existe hoje, né, que é a poupança e as contas remuneradas ali, mas ele diria que isso não chega a ser investimento, né, aplicação financeira, tá? Então, aí diferente dos depósitos de poupança que ele chama aqui, que são diversas formas de aplicação financeira, que são colocados, são chamados de depósito a prazo nas contas de investimento, tá? Então, quando você, por exemplo, até quando você tem uma conta remunerada, né, que aí é aquela conta que o banco identifica, não, esse cara aqui,
ele não está mantendo só o dinheiro parado na conta corrente por causa do motivo renda, por exemplo. Ele está mantendo que ele é meio preguiçoso mesmo, não está nem pensando em fazer investimento. Então vou dar uma ajuda a ele e vou criar vou oferecer a ele aí uma conta remunerada. Então, na verdade, quando você tem uma conta desse tipo, o seu dinheiro é automaticamente investido. Então vai para uma conta de investimento. Então o banco abre uma conta de investimento para você, só que é uma conta de investimento que rende um juros bem baixo, enfim, ali equiparável da poupança, né? Ok? Ou o banco te oferece uma aplicação automática na poupança, só para você ter algum tipo de investimento. Mas normalmente esses investimentos, eles além de render poucos juros, você pode sacar sem perdas, né? E a grande dificuldade aqui, ou seja, do investimento, que diferenciaria da questão do depósito de renda aqui para pessoas físicas, seria a perda quando eu tentar resgatar. Então eu manteria mais um pouco de valor em depósito de renda por causa de acontecimentos imprevistos, tá? Mas como existe esse tipo de aplicação, você poderia assim ser tanto a poupança quanto as contas remuneradas, um meio termo aí entre os dois. Que você poderia dizer assim, mas está rendendo um jurinho, mas né, é muito pouco, então não dá para pensar assim também assim, que é um grande investimento. Mas também é um dinheiro que você resgata, então pode ser entendido também com parte daquele dinheiro que você quer ter ali à disposição imediatamente para acontecimentos imprevistos, tá? Então, o que se chama investimento mesmo é aquele que te demanda ali um compromisso de manter aquele dinheiro um certo tempo para render um certo juros, né? Então, aí já seria o depósito de poupança aí nas contas mesmo, efetivamente, de investimento, ok? Então, são esses dois tipos de conta que você pode ter aí, ok? Então, além disso, os depósitos e saques a descobertos, né? Então, aí para fechar a aula, né? Então, e aí sim, então, além disso, então até agora, né? Até esse momento, quem estava tratando de correntistas, né? Vamos dizer assim, superavitários, ou seja, aqueles que recebem a sua renda, conseguem pagar as suas despesas, manter dinheiro para acontecimentos imprevistos e 3, ainda fazer investimento. Então esse cara é o superavitário. Mas além disso, você pode ter empresas, né, pessoas jurídicas, pessoas físicas, deficitárias. Então, nesses casos, entra a chamada oferta de saques a descoberto, né? Então, os depósitos em dinheiro, por fornecer o comando pronto sobre o dinheiro, é o melhor meio para realizar transações. Então, é sempre bom, a melhor opção é que você seja superavitário, mas nem sempre você consegue ser superavitário. Então, entretanto, os depósitos de dinheiro não é o único meio de fornecer essa facilidade. O banco pode fornecer aos seus correntistas a possibilidade de estar em débito a qualquer momento até um determinado valor, com o pagamento de juros, né? Acordando o pagamento de juros. Ou seja, é o famoso que a gente tem hoje em dia, atual, mas até o Keynes, né? A gente acha que é atual, mas o Keynes, no Tratado da Moeda, já falava sobre isso, que é o cheque, chamado cheque especial, ok? Então não é uma modalidade assim tão nova não, tá, gente? Então é o famoso cheque especial, né? Ou o termo aí, saque a descoberto. Ou seja, o banco te dá a possibilidade, se você é deficitário ou fica deficitário ali momentaneamente, né? Ele te dá a possibilidade de você momentaneamente ficar no vermelho com ele. Obviamente você vai pagar uns juros por aqueles dias que você ficou ali no vermelho. Então isso normalmente acontece com empresas onde na verdade ao inverso, né? Até agora a gente tinha raciocinado o seguinte: você recebe todo o seu dinheiro no início do mês e vai pagando as contas aos poucos.
Então, devagarzinho você recebe seu salário, vamos dizer assim, recebe lá R$ 1.000 e vai pagando as contas, esse saldo vai diminuindo até, vamos dizer, uns R$ 200, sobra esses R$ 200. Então, 800 foi a sua despesa ao longo do mês, R$ 100 você guarda para as provisões, né, inesperadas, e os outros 100 você joga numa conta de investimento. Essa é a vida de um superavitário, ok? Mas imagine uma empresa que, na verdade, ela vai acontecer o inverso. Na verdade, ela entra, começa a ter conta a pagar no início do mês, tá? Começa a ter conta a pagar no início do mês, entra no vermelho e só vai receber dos seus clientes ali no meio do mês para frente. Então, na verdade, ela sempre começa o mês no vermelho e fica no azul no fim do mês. Pode ter essas situações. Então, em algum momento do mês, você ficar ali no vermelho e aí você tem esse chamado cheque especial, que também existe, tá, gente, para empresas, não é só para pessoas físicas, né? E isso te dá uma certa comodidade, tá? E aí, nesse ponto, entra toda aquela discussão dos capítulos anteriores, que é aqui, né, que o banco começa a criar a sua possibilidade, né, de ter ganhos futuros, claro, se arriscando, mas ofertando crédito aos seus clientes por diversas maneiras. Esse aqui é uma das modalidades, né, que o Ken está tratando aqui. Nos capítulos anteriores já falamos um pouco de outras, e agora, a partir das próximas aulas, a gente vai entrar especificamente na teoria pós-keynesiana, que trata exatamente disso, né? Então, como o banco, a partir dessa possibilidade de utilizar os depósitos ou, né, saques a descobertos, e aí a função crédito, como ele consegue magicamente multiplicar moeda, e como é que isso influencia em toda a dinâmica da economia. Então, aí que eu falo, há uma leitura convencional que imputa, por exemplo, os problemas inflacionários à questão da multiplicação da moeda pelo governo, né? Quando diz lá, não, mas a culpa é do governo e da política monetária, a questão inflacionária ou a questão dos juros altos, né? O que a teoria pós-keynesiana, a partir das próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, e ela vai mostrar para vocês, é o papel fundamental dos bancos neste processo. Ou seja, muito mais do que o governo, é o papel fundamental dos bancos nesse processo de ciclo econômico, né, de expansão e recessão, que na visão pós-keynesiana está centrada no modo de atuar dos bancos, das instituições financeiras de um modo geral, tá bom, gente? Aí já fica o gancho aí para a próxima aula. Então a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.